Olá, olá, um grande Hakuna Matata. Ontem fui ver o nascer da lua cheia. Eu estou neste momento numa ilha aqui no mar Egeu e aqui na Grécia, a Grécia são 2 horas mais do que em Portugal. Cheguei lá, eram 8 da noite, a uma igrejinha que aqui no alto desta colina e que se vê uma parte fantástica do mar Egeu e muita gente que sabia que esse local para onde eu ia era o mais interessante e com melhores vistas, pois dirigiu-se uma parte da população que estava ontem na ilha, portanto muita gente estrangeira, muitos turistas, tudo para aquele sítio, tudo sentado em cima das rochas para ver lá embaixo o porto e lá ao longe outras ilhotas e a lua. E de repente, olha, a lua está a nascer. Lindíssima, salmão, cor de salmão, um fantástico salmão que dava vontade de comer. E o pessoal ia falando e tirando fotografias e punham-se à frente e pipipipi, falavam em francês, falavam em inglês, famílias inteiras para um lado e para o outro, aquela energia, a energia dos turistas. E é curiosíssimo porque passado um pouco, aquilo que parecia ser uma nuvem à frente de um pedaço da lua transformou-se realmente no eclipse. Pronto, parecia uma dentada, faltava-lhe ali um bocado, não chegou a ser um eclipse total, faltava-lhe um bocadito e esse bocado que faltava, é estranho estar-se a ver uma lua cheia de agosto e a lua não estar completa. E então comecei a pensar, o que é que acontece muitas vezes às nossas vidas? Será que estão completas ou não? E se a nossa vida não fosse assim, se fosse de outra maneira? Eu lembro-me quando era miúdo, acho que isto foi por causa de uma série francesa que havia quando eu era muito pequeno, troca de bebês e não sei o que mais, acabava por haver dois irmãos gêmeos, um que tinha ficado com os pais e outro que tinha sido mandado não sei para onde, aquela é uma história muito complicada e o puto acaba por ser um pianista famoso chamado Hugo Lucas, que era húngaro. Achava ele, portanto viveu na Hungria, mas era filho de franceses, e eu não sei porque tinha aquela coisa, que eu um dia também vou descobrir que sou um filho adotivo e que os meus pais não são estes, e os meus irmãos não são estes, e que isto é tudo a Hakuna Matata ao contrário, mas é muito complicado, que eu sou parecidíssimo com o meu pai, e parecidíssimo com a minha mãe, acho que os 3 irmãos são mais parecidos com os 2, e portanto ia ser muito mais difícil conseguir justificar esta história. Isto numa altura em que eu em pequeno achava que era muito magro, achava que era feio, era muito inseguro, pronto, era alegre, mas essa alegria em termos ocidentais nunca é muito bem vista, porque ser alegre é ser parvo, e portanto sofri um bocadinho com esta história das crises da infância, juventude, adolescência, whatever, e queria, mas desde miúdo, queria ser adulto. Realmente o ser adulto tem as suas vantagens. A pessoa pode andar na rua sem estar em grandes processos de insegurança, sem estar em papipi, papapá, e isso ajudou-me um bocado, porque esse desejo de ser adulto deu-me sempre uma perspectiva diferente. Nunca me conformei com o facto de ser novo, pequeno. Aliás, eu mesmo, quando estava já no conservatório e ia para castings para filmes franceses ou de publicidade, whatever, eu trabalhava para uma agência na altura e pronto, imaginem, eu com 25 anos, pronto, tinha que pôr lá, eu tenho 25 anos, portanto, ia aos castings de malta com 25 anos, mas eu com 25 anos parecia que tinha 16, não é? E, portanto, nunca ficava, porque era sempre um erro de casting, e na altura não havia, penso que isso hoje está diferente em termos de critérios, a idade aparente é muito mais importante do que a idade real, porque senão quem, como eu, tiver uma idade real muito superior à idade aparente, pois então não temos trabalho, e cheguei a ir a castings para coisas de publicidade em que diziam, como é que é possível terem-me chamado a mim e terem chamado aquele fulano que eu conheço, que
temos aspectos fisicamente completamente diferentes, e depois parecemos idades completamente diferentes, portanto alguém está mal, algum dos dois está no casting errado, mas também, como muitas vezes quem estava à frente dos castings ganhava por levar pessoas, portanto a coisa também para eles era igual, nós não ganhávamos nada. Então deixei-me um bocado dessa história também dos castings, não era por aí. Depois, a entrada na idade adulta para mim foi adorei a entrada nos 30, adorei. Aos 30 anos começa-se a viver com outra, e não é 30 como data para 1º de janeiro, não é isso, é aquela fase, acho que é uma transformação grande do corpo, estamos mais tranquilos, mais seguros, mais isto, mais aquilo, o corpo já está com mais ar de adulto e as coisas correm realmente melhor. Os 33, a idade de Cristo, foi a grande transformação da minha vida, começou-me a acontecer muita coisa boa, a ter uma consciência real de que a vida tem uma longevidade, portanto, um términos, que até aí eu não tinha, eu lembro-me quando era miúdo, olhava para um rapaz ou uma rapariga de 15 anos e o pai com 4 ou 5 ou 6, eu dizia, pá, este gajo é velho, esta fulana é velha, mas quando chegas aos 35 e continuas a sentir que és novo, que és todo completamente Hakuna Matata, é muito engraçado, e depois eu conheço gente que tem 80 e que dizem, não sei, o meu corpo está assim, com corpo de 80, mas eu sinto que continuo a ser um jovem ou uma jovem. Muito interessante o que é o tempo para o corpo físico e o tempo para um corpo emocional, para a nossa mente, é muito diferente, e isso foi uma coisa que me ajudou bastante a fazer um trabalho interior. Eu comecei a dar muito mais valor ao meu lado emocional, e o lado emocional tem a ver com o quê? Tem a ver com não me deixar só levar pelo coração, ter também o meu lado de mente a funcionar, ser um equilíbrio entre a mente e a emoção. Isso acho que é o segredo na vida, inteligência emocional. Sem isso estamos aqui a brincar aos macacos, porque ou vamos só pela inteligência racional e cometemos as maiores aberrações do mundo, porque estamos a ir só pela lógica matemática, e a vida não tem uma lógica matemática, não tem. Ou pelo menos nós não conseguimos entender essa lógica de vida. Tudo nasce, vive e morre. Isso é uma coisa da qual não nos chafamos. Agora, quando a duração da vida e quanto tempo se vive e depois qual será o dia em que se morre, isso já é outra história, e eu sei que deve ser muito complicado um pai perder um filho, ou uma mãe perder um filho, uma filha, muito complicado. Porquê? Porque pela ordem lógica, aquilo que chamamos a ordem lógica da vida, os pais partem primeiro, os avós partem primeiro que os pais, depois partem os filhos, depois partem os netos, e a vida não é assim mesmo, e portanto, se não aceitamos que a vida tem outra organização e que cada um tem o seu tempo, eu acredito realmente em reencarnação. Isso torna o meu Hakuna Matata muito mais estável, porque se eu não acreditasse em reencarnação, as coisas que nós vamos vendo ao longo da vida deixam-nos um bocadinho a dizer, para lá, eu nasci para ver isto e depois morrer para nada. Não faz muito sentido. Eu acho que há uma ordem, sim, não se calhar um senhor de barbas brancas que diz, vocês vão fazer assim ou vão fazer assado, que isso parece um bocado o arquiteto do Matrix. Mas acho realmente que estamos aqui por um motivo, e que esse motivo, e eu, como eu tenho memórias de coisas que eu nunca passei por elas e tenho visões de coisas que nunca passei por elas, isso leva-me a acreditar, e depois mais tarde acabo por vivê-las, isso deixa-me a pensar que se calhar, e isso tem a ver com a física quântica, eu acho, como a física quântica diz, que passado, presente e futuro estão sempre a funcionar ao mesmo tempo, e não numa ordem cronológica como nós estamos habituados. Acho que isso é a grande limitação humana, é pensarmos que
tudo tem uma ordem cronológica. Não, não tem. Eu já vi gente rejuvenescer com uma paixão e ficarem de repente muito mais novos, mesmo fisicamente. Já vi gente com a morte de alguém ou com um acontecimento que os tenha afetado envelhecerem e deixarem-se morrer. Tudo nesta vida são opções e tudo depende da maneira como se encara a vida. Agora, a vida não é uma coisa só. Ai, André, a realidade, não sei o quê, tens de pôr os pés na realidade. O que é a realidade? Não há uma realidade. Há tantas realidades quantas as pessoas que existem no planeta e se calhar há a realidade também dos macacos e dos gatos e dos cães e dos periquitos, dos elefantes, das plantas. Tudo tem a sua realidade e tem. A realidade de uma árvore é completamente diferente da realidade da nossa realidade, é completamente diferente. Mas isso não quer dizer que ela não cumpra bem aquilo que era o seu projeto, aquilo a que se destinou. E isso acho que é o interessante, é o que é que estamos aqui a fazer. E esta questão é uma questão filosófica que vem acho que desde que o homem tem consciência de que é homem se pôs a esta questão. O que é que estamos aqui a fazer? Eu conheço gente que acham que a vida é uma prisão, que não pediram para nascer e que a vida é uma prisão e que estamos aqui à espera de morrer. Essa gente não vai fazer nunca nada da sua vida. Agora, se isto é realmente uma prisão ou se nós temos uma duração, para mim, o interessante é perceber e concretizar, não é só pensar, é depois fazer. Como é que eu vou viver usufruindo e desfrutando o máximo deste tempo a que tenho direito, por isso me deram a vida, a que tenho direito, o que é que estou aqui a fazer, para quê, como e como é que eu vou aproveitar da melhor maneira, para crescer da melhor maneira, para aprender, para usar a minha curiosidade, para me descobrir. E eu acho que tudo isto também tem a ver com a Hakuna Matata. A Hakuna Matata não é só comer à borla, a ficar de papo ao ar. Não é bem isso. Não, para mim, a Hakuna Matata tem muito mais a ver com o crescimento interior. E reparem que o Simba teve mesmo que crescer, porque se ele não crescesse, nunca ele seria rei. Percebes? Ter ficado naquele limbo, ok, comer umas minhocas, estar com os meus amigos, dar umas gargalhadas e uns puns e uns arrotos e a coisa ficar por aí. Não é isso o nosso propósito, não é mesmo. E eu vejo aqui à volta de casa, aqui na ilha, pronto, isto é uma zona turística, agosto está cheia de turistas, depois as casinhas são muito engraçadas, têm todas umas açoteias e vai tudo à noite para as açoteias ver as estrelas e papapá e falam alto. Há uma coisa que eu estou muito contente, isto se calhar vão achar que é uma estupidez, mas não é uma estupidez. Não é que eu não me sinta jovem, eu sinto-me perfeitamente jovem por dentro, mas e estou profundamente feliz por já não ter as angústias da juventude. Realmente, quando se é jovem e se vai para as discotecas e se vai para os bares e se anda à procura disto e daquilo e há o corpo que está com a testosterona toda a mexer para um lado e para o outro, é muito, muito mais difícil conseguir ter a cabeça a funcionar numa frequência de inteligência emocional, que é equilíbrio entre corpo e coração, não é? E razão. É muito, muito, muito complicado. Muito complicado. Depois, eu lembro-me que eu costumo definir esta minha teoria. Até aos 30, veste-se roupa de poliéster, roupa estranha, de poliéster, apertada, desconfortável, porque há uma necessidade de ter uma imagem de agradar. Depois, a partir dos 30, começa-se a vestir roupas mais confortáveis e depois a partir dos 40, depois já queremos ter uma blusa de cachemira, uma coisa de seda, é realmente tomarmos conta de nós, tomarmos conta. Eu acho que não há nada como beber água quando se tem sede, comer quando se tem fome, sermos esse lado mais orgânico. E quando somos novos, muitas vezes estamos a trabalhar ou a estudar e estamos horas e horas e horas sem beber um copo de água, sem comer, esquecemos-nos disso, até porque o nosso corpo tem reservas para nos darem, para nos dar esse material. Mas dormir, por exemplo, uma noitada, isso é um exemplo que eu dou, uma noitada, quando digo noitada, é uma noite em branco, não é?
Quando era puto, depois Noite em Branco, fazíamos Noites em Branco para entregar trabalhos para a escola, para a universidade, whatever, ou então para as discotecas, uma Noite em Branco, duas. Eu hoje em dia nem me passa pela cabeça fazer uma Noite em Branco, porque eu fico tipo, olha, quando regressei agora do Japão, eu não sei porque para lá, não tive jet lag para cá, nossa senhora. Não, o Hakuna Matata me safou, foram 2 dias, mas zombie. Agora, porquê que isso não me afetou para lá e afetou para cá? Se calhar porque para lá tinha as expectativas todas. Eu para lá senti-me muito confortável porque são tantas horas de avião que, como eu durmo sempre por dia uma sesta e depois durmo à noite, isto divide-me o dia em 2 ciclos. Portanto, se aquilo der do outro lado do mundo, eu continuei a ter 2 ciclos, o ciclo da sesta e o ciclo da noite. Portanto, acabei por não... E como durmo boas cestas e não durmo muito à noite, acabei por conseguir equilibrar e ter a sensação de que a sesta passou a ser o sono da noite e a noite passou a ser o sono da sesta. Agora, pronto, também porque tinha muitas expectativas e tinha a responsabilidade dos 7 espetáculos que fomos lá fazer e papapá. À vinda para cá, foi horrível. Para já porque a viagem pareceu muito mais longa, não sei porquê. E é ao contrário. Normalmente, quando eu vou, mesmo quando vou a guiar para uma terra, uma terriola qualquer, em Portugal ou em Espanha ou aqui, quando vou a guiar, a sensação que eu tenho é que para lá, para o sítio de destino, a viagem é mais longa. Portanto, tenho que estar atento, é um caminho que eu não conheço, tenho que estar a olhar mais e papapá. De regresso, parece-me sempre tudo muito mais curto, a não ser que se entre numa frequência emocional. Eu não queria voltar, eu estava de férias, estava com amigos, estava tão bem, naquele sítio tão idílico e pipipi, e não queria voltar. E então aí, de repente, aquilo que é um tempo medido por um relógio, uma coisa cronológica, passa a ser muito mais doloroso, muito mais complicado, e isso é verdade, consoante o nosso estado de espírito, o tempo passa mais depressa ou mais devagar. Portanto, não há um tempo. Houve um senhor há muitos séculos atrás que resolveu dividir o tempo em medidas numéricas, e acho que isso foi o rebentar desta história toda, foi o rebentar. Acho que éramos muito mais felizes quando nos deitávamos quando o sol se punha e acordávamos quando o sol nascia, e isso fazia com que o nosso relógio biológico estivesse em consonância com o relógio da natureza. E nós... E é aquilo que eu já falei da eletricidade, trouxe-nos coisas muito boas, mas pôs-nos completamente fora do ambiente orgânico. Nós pertencemos à natureza, quer queiramos, quer não. Agora, o que nós fazemos para estarmos em contacto com a natureza? Eu tenho muitos amigos que correm, vão correr, e fazem isto, e andam de bicicleta e fazem desportos radicais e papapá, acho ótimo. Uma coisa que eu seria incapaz de fazer é ir para um ginásio e estar em cima de uma máquina, uma passadeira, a andar ou a correr, a olhar para o vidro cá para fora e ver pessoas a passar na rua e as pessoas na rua a verem-me a mim feito parvo em cima. Acho, eu pessoalmente, isso não é Hakuna Matata para nada, é um bocadinho ridículo, quem quer andar, anda e faz grandes caminhadas. Em Atenas, mas faço caminhadas tipo de 2 horas. Eu quando trabalhava na rádio demorava aí 50 minutos de minha casa até à rádio a pé, sempre a descer ligeiramente. Portanto, Atenas tem essa coisa boa. E depois para casa, não eram 50, eram 60 minutos, e fazia isso na boa. E ia vendo as montras e vendo as pessoas, e é engraçado quando se anda na cidade, quando se muda de um bairro para o outro, as caras das pessoas mudam, a maneira como se vestem, a maneira como andam, a maneira como estão, muda muito. Por exemplo, venham da Praça do Comércio em Lisboa, da Praça do Comércio a pé até ao Rossio. É um tipo de energia. Mas depois, se chegarem ao Rossio e mudarem, a subirem tudo o que é a Avenida da Liberdade para o Marquês, vão encontrar um tipo de gente, um tipo de casas, um tipo de lojas completamente diferente se estiverem no Rossio e forem para o Martim Muniz e subirem ao Almirante Reis. Não tem nada a ver. Até meio da Almirante Reis é um tipo de população, é um tipo de gente, um tipo de casa, um tipo de moradores. Depois da Alameda Afonso Henriques para cima,
para o Arieiro já é outra, mas se subirem em direção à Praça de Londres já é outra gente. E isso acho muito engraçado, ver como eu chamo isto de paisagens urbanas, como as paisagens urbanas vão mudando consoante a zona, e isso tem a ver com o lado económico, tem a ver com o lado social, psicológico, tem a ver com essas coisas. Acho uma delícia. Se eu pudesse, adorava andar a viajar pelo mundo, tipo, o tempo que me apetecesse, não haver controlo de viagem. Se fosse uma viagem de 2 meses, era uma viagem de 2 meses, se fosse de 4, era de 4. Deve ser ótimo viajar até uma pessoa se cansar, deve ser uma delícia mesmo. E eu adoro, como disse, já estou farto de repetir, adoro conhecer pessoas, adoro conhecer locais novos, hábitos novos, luz do sol diferente. Lisboa tem uma luz completamente diferente da luz do sol de Atenas, não tem nada a ver, nada, acho interessantíssimo. E o mar Egeu tem um azul único, e eu gosto de descobrir esse lado único da gastronomia das pessoas, do que dizem, como falam, do seu artesanato, da sua literatura, da sua poesia, da música. Adoro andar à procura e ver o que é que a vida me apresenta de bandeja no prato, porque há coisas que nós vamos à procura, precisamos disso como informação, mas há outras coisas que nós não precisamos de informação nenhuma, é deixar que a vida nos traga, e para isso é preciso estar muito disponível, e essa disponibilidade eu pessoalmente conseguia com a idade. Isso, com a adolescência era impossível, havia muitos conflitos internos e as célulazinhas a crescerem muito depressa, que não deixam a cabeça também estar repousada, é impossível. Por isso, não se assaralhopem, como dizia a minha mãe: filho, tu não te assaralhopes, portanto não se baralhem. Assaralhopar, o verbo assaralhopar, acho uma delícia, isto acho que deve ser uma palavra transmontana, não te assaralhopes. E eu tentei sempre não me assaralhopar. Eu sabia que aos 25 anos estava a passar por uma crise de crescimento interior, a minha passagem realmente de jovem a adulto, e isso todos nós passamos, quer seja mais cedo ou mais tarde, essa crise de adaptarmos a um corpo de adulto, a ideias de adulto, a um estatuto é complicado, e nós muitas vezes temos medo de dar esse salto. É um medo, é mudar de roupa, é a crisálida, em transformação em borboleta, isso aí não há nada a fazer. Agora, quando uma larva, uma minhoquinha se transforma em borboleta e pode voar, isso é realmente vale a pena não ter medo de crescer, não ter medo. Ok, e é verdade, temos medos. Os medos muitas vezes são fantasmas que não nos servem para nada, estão ali. E muitas vezes descobrimos, nunca, isto dentro da mente, nunca passei por aquela porta, abre-se uma porta, aqui lá dentro está às escuras, e nós temos medo de descobrir aquela zona nossa. O que é que será? Nós só temos medo do desconhecido, aquilo que não conhecemos. O resto está de segurança, não é? A zona de conforto. Mas quem é que quer viver só na zona de conforto? O que é isso? É pouco. E de repente descobrimos que a outra sala da nossa mente está às escuras, vamos com a mão assim por dentro e descobrimos que tem um interruptor. E iluminamos com a nossa vida, iluminamos essa zona. Nós somos luz, temos que iluminar, temos que ter essa consciência de que somos faróis. Vamos embora, iluminar. Olha que giro, afinal este quarto é perfeitamente possível eu viver aqui, e ganhamos mais uma assoalhada, de repente descobrimos que há outra porta lá ao fundo. Abrimos a porta, aquilo está tudo às escuras, a nossa luz, porque está a iluminar essa assoalhada, não chega para ver, é uma sala muito maior, e vamos com medo, e de repente há outro interruptor, e abrimos, e a vida é isso. Muitas vezes os fantasmas que nós temos não existem mesmo, não existem, é só por termos medo de pôr luz, que é debruçarmos sobre questões, irmos lá, enfrentar, temos muito medo de enfrentar, e se não enfrentamos as coisas, e enfrentar não quer dizer que tudo aquilo que está fora de nós são touros selvagens com os cornos pontiagudos que vêm para nos fazer mal. Não é assim.
Não é assim. Hakuna Matata, as coisas são como são. É claro que aprendemos com a dor. A dor é aquilo que nos faz ter uma percepção clara, se não formos masoquistas, não é? Clara daquilo que está bem, daquilo que está mal, daquilo que nos faz sofrer. Mas é preciso entrar noutros quartos, é preciso avançar na nossa descoberta. Eu lembro-me, eu tinha para aí os meus 13 anos, e um dia parei, tive assim às vezes tenho assim uns flashes, e parei e disse, que engraçado, a distância que vai da ponta do meu nariz para fora, até ao infinito, é igual à distância que vai da ponta do nariz para dentro, que também é infinito. Bom, isto deu-me uma reviravolta total na cabeça, porque há momentos em que nós achamos, quando estamos com como é que eu ia dizer, uma preocupação, quando estamos com uma preocupação, de repente o mundo exterior deixa de ser importante e ficamos fechados numa assoalhada, num quarto, ficamos fechados dentro de nós, pequeninos, e o problema está lá fora, a correr à nossa volta, e portanto o fora é muito maior do que o nosso dentro, porque estamos com um problema, uma obsessão, um trauma. Portanto, o nosso dentro passa a ser muito mais pequeno do que o fora. Outras alturas, não queremos nada saber daquilo que está fora, estamos com uma vontade enorme de viajar dentro de nós e de repente aquilo que é o nosso quarto passa a ser um mundo. Vamos lá ver, o Fernando Pessoa falava disso, dizia, para que viajar se eu tenho o mundo inteiro dentro de mim? É tão interessante esta noção da ponta do nariz e infinito exterior para a ponta do nariz e o nosso infinito interior, que quando começamos a trabalhar isso, vamos descobrindo muita coisa, porque há alturas em que eu digo, preciso tanto de sair porque estou farto de não sei o quê, não acontece nada, e eu digo, ok, então é porque o teu infinito exterior está mais compensado do que o teu infinito interior, então sai. E então é com essa descoberta do exterior que eu vou alimentando a curiosidade do meu infinito interior, no sentido de dizer, que giro, nunca tinha visto isto, nunca tinha pensado desta maneira, nunca tinha falado com uma pessoa que me dissesse isto ou aquilo, nunca tinha visto esta cor, nunca tinha cheirado ou nunca tinha provado. E isso de repente, que é exterior a nós, vai influenciar-nos e de repente dentro começamos a usar isso como um processo criativo. A criatividade é uma coisa muito, muito, muito vasta e muito importante. Nada é como é. Nada. Até mesmo nós olhamos para uma pessoa e dizemos, que pessoa tão simpática, não sei o quê. De repente vemos essa pessoa fazer uma parvoíce qualquer para nós. Fazer uma parvoíce. E essa pessoa muda automaticamente, passa de bonita a feia, passa de inteligente a burra, Portanto, é preciso também ter muito cuidado com os julgamentos. Nós muitas vezes entramos em julgamentos fáceis e as coisas não são assim. Há muitos motivos que levam as pessoas a ter determinadas atitudes. E muitas vezes, quando nós observamos uma cena, nós não estamos a observar o princípio dessa cena, porque essa cena começou quando essa pessoa nasceu. Tudo tem uma sequência, tudo tem uma lógica. Nós vamos agindo na vida consoante aquilo que são os caminhos que nós trilhamos. Ou por descoberta interior, ou por medos, ou por traumas, ou por qualquer razão. Nós vamos trilhando caminhos. Mas esses caminhos, de repente, podem ser completamente alterados. Podem ser alterados e nós podemos optar. Até porque se de repente a crisálida se transforma em borboleta, dizemos assim, ok, não quero estar a pisar este chão, vou voar e vou poisar num jardim ali mais à frente porque cheira-me que aquelas flores têm um pólen melhor. Não temos que estar sempre a pisar cacos de vidro ou a pisar catos ou a pisar cobras. Não temos. Aliás, nós podemos fazer isso tudo desde que tenhamos os sapatos adequados. Portanto, vamos à procura do sapato adequado para cada situação. Não é por acaso que os atletas, quando fazem grandes corridas, as corridas eles têm o calçado adequado aos seus pés. Não vão fazer aquilo nem de saltos altos, nem com botas da tropa. Portanto, acho que a nossa adaptabilidade, muitas vezes, saímos, a malta nova sai com roupinhas. Isso, olha, lembro-me de ver isso em Londres. Eu estive a trabalhar num projeto muito interessante de teatro-dança por 2 meses. E Londres, naqueles 2 meses, foi abril e maio, choveu todos os dias, menos 2.
nunca percebi, mas chovia. E houve dias em que chovia, realmente, cortina mesmo, aquilo não parava, não é? Foi a maior molha que apanhei na minha vida. Agora, tu vês aquelas miúdas londrinas, mas que até são giras, mas sem, para já de sandálias, mas chovia tanto, à noite, chovia tanto, mas elas vinham para a night, né? Para a noite, de sandálias pretas, com um bocadinho de tacão. Depois iam com uma espécie, elas chamam aquilo vestidos, mas aquilo pareciam umas combinações de noite pretas, bem, que aquilo, depois daquela chuvada toda, com aquela maquilhagem um bocadinho gótica, que depois aquilo começou tudo a esborratar, pareciam uns bichos. Nós temos que estar confortáveis consoante as situações, consoante as mudanças. Temos que estar confortáveis, ninguém vai fazer ski para a montanha de calçãozinho de banho. Pronto, ok, a não ser que seja uma piada e é por uns momentos, mas não pode ser. Não pode ser, temos de estar sempre preparados para o clima que for, ou pelo menos com uma previsão. E muitas vezes nós, quando somos novos, por falta de experiência, não temos previsão nenhuma daquilo que vai ser o que vamos apanhar pela frente, não sabemos. Levar sempre uma camisolinha mais quente, nunca se sabe. Umas roupinhas mais leves também, nunca se sabe. E saber no local para onde nós vamos qual é o clima que vai estar para a altura da nossa viagem, sempre. E isto não é só em relação ao clima, é em relação também ao trabalho, sabermos com quem estamos a trabalhar, vermos com quem estamos a trabalhar, mesmo em termos de espaço onde se trabalha, se o ar-condicionado for muito forte, para o frio, por exemplo, pode ser verão e termos saído de casa com um t-shirt, mas convém levar um casaco, porque por cima da nossa cabeça vai estar um ar-condicionado a funcionar durante 8 horas. E muitas vezes esse ar-condicionado não é um ar-condicionado real, é termos alguém que está acima de nós, um chefe, que nos vai dar ordens e que nos vai fazer trabalhar numa coisa com esse frio e dentro, de um ponto de vista que nós não queremos, da maneira que nós não queremos, e não há volta a dar. Mas isso ficará para esta conversa vai ser continuada, ficará para outras alturas. Olha, um grande Hakuna Matata. Tchau, tchau.